Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um editorial do dia. Esse é o nosso segundo editorial do meio-dia. Peço a Deus que te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos e te dê paciência, muita paciência, e te dê coragem, muita coragem, para enfrentar tudo que está acontecendo no nosso Brasil. O governo Lula parece que vem brincando com a coragem do povo brasileiro. E alguns deputados, inclusive, já vêm subindo o tom. É o que a gente pode perceber, por exemplo, dessa postagem do Marcel Van Hatten. Eu queria que vocês prestassem atenção. Na boa, a PGR, Procuradoria-Geral da República, Líndora, pedindo a prisão de Sérgio Moro por suposta calúnia contra Gilmar Mendes, enquanto Lula está solto e no Planalto. MST invadindo. PGR, STF, calados. Acham realmente que o povo ficará calado? Não nasci para viver numa ditadura. Não me curvarei jamais à injustiça. Pois é, a fala do Marcel Van Hatten representa aqui milhões e milhões de brasileiros, mais do que só os 58 milhões que votaram em Bolsonaro, muito mais. Representa brasileiros que, apesar de não terem votado em Bolsonaro, votarem em Lula, já se arrependem amargamente do erro que cometeram. E, infelizmente, o Brasil está chegando num pico onde tá difícil, inclusive, de encarar um retrocesso atrás do outro, um desmando atrás do outro. Hoje sim a gente vê que a gente não tem democracia. Nossa democracia foi jogada na lama com o discurso de salvar a democracia. A ministra, agora senadora Tereza Cristina, escreveu o seguinte: cenas surreais de Lula 3. Stedley, invasor de terras, viaja para a China na comitiva presidencial. E na volta, o MST invade 9 fazendas. Até área de conservação da Embrapa, além de sedes do INCRA, inclusive no Mato Grosso do Sul. Ou seja, é um desmonte da sociedade, é uma aberração tão abjeta que eu não consigo entender ou acreditar que algum brasileiro está feliz em ter bancado a ida desse invasor de terras lá para a China, bancado com dinheiro público, o nosso dinheiro público, para voltar e fazer essas invasões que são crimes. Invadir terra pública é crime, invadir sede do INCRA é crime. Ou será que só é crime quando é feito por alguém de direita? Que isso? Aonde que a gente vai chegar do nosso Brasil? Isso é um absurdo. O delegado Ramagem postou o seguinte: contraste do melhor e do pior do Brasil. Embrapa, criada no regime militar, transformou o Brasil de importador para liderança no mercado de alimentos. O INCRA bateu recorde na entrega de títulos de terras no governo Bolsonaro. O MST retoma as criminosas invasões do governo Lula. E aqui ele cita aqui uma matéria da Folha de São Paulo, onde diz que o MST invade fazendas, sedes do INCRA e área da Embrapa em ações no tal Abril Vermelho. Vermelho de sangue, né? Que esses seres estão buscando. Que retrocesso que o nosso Brasil vem tomando. Cenas grotescas, assustadoras, inclusive presenciada no judiciário. Olha essa matéria do Conexão Política. O STF vai iniciar o julgamento que pode inclusive ressuscitar o imposto sindical. Pois é, trabalhador, você é feliz em pagar imposto sindical, um sindicato que não te retorna em nada, em absolutamente nada? Saiba que o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento de uma ação que pode resultar na alteração do entendimento sobre a obrigatoriedade do pagamento da contribuição assistencial a sindicatos no Brasil. Se não houver pedido de vista ou destaque, a decisão será finalizada na próxima segunda-feira, dia 24. O julgamento ocorre no plenário virtual. Tudo aquilo que é retrocesso está voltando em apenas 100 dias desse governo. Matéria publicada no jornal O Estadão agora para vocês.
MST invade área de pesquisa de Embrapa, em Pernambuco, sedes do INCRA e fazendas pelo país. Ou seja, é um retrocesso sem precedentes. Sem precedentes. É o governo Lula que argumentava tanto que o Brasil tinha um gabinete do ódio, mas que agora o verdadeiro gabinete do ódio existe e é bancado por dinheiro público. Uma matéria da Folha de São Paulo mostra que o governo Lula mobilizou os seus influenciadores e, inclusive, vai haver pagamento para esses influenciadores. O Deltan Dallagnol, que é deputado federal, publicou o seguinte: quem são e como são pagos os influenciadores do governo Lula? A nova máquina de propaganda lulista agora se chama influenciadores da esquerda. Mas quem são esses influenciadores e como eles são remunerados? Segue o fio para saber mais. E aqui ele questiona como é que essas pessoas estão sendo remuneradas, quem está pagando, o que é exigido deles. Outra matéria aqui que a gente tem que publicar, o Pablo Spaia, ele faz muitas pautas sobre o mercado e ele postou aqui: depois do encontro com o ministro russo Lavrov, nosso ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, critica sanções do Ocidente contra a Rússia, impostas depois da invasão da Ucrânia. Presta atenção, isso aqui eu preciso que você analise. Tem dois pontos aqui. Existem aqueles que defendem a invasão da Rússia. Segundo eles, a Rússia invadiu porque a Ucrânia entrou para a OTAN. E seria ilógico colocar do lado ali da Rússia um país aliado aos inimigos. Pois é, mas e a questão da soberania? Esses argumentos são frágeis, são infundados, não se consolidam. E a Rússia vem cometendo crimes de guerra dignos de ditadores. Violências, sequestros de crianças, assassinatos em massa. É assim que a guerra vem agindo. E o Lula flerta com esse tipo de ação. Presta atenção. Vou trazer uma matéria agora da Conexão Política. Diplomata russo gera tensão devido à carga misteriosa de 5 toneladas que trará ao Brasil. Esse aqui é o Sergei, premier russo, ministro russo, que veio ao Brasil, já está aqui no Brasil, e trouxe 5 toneladas de cargas do seu avião, que ninguém sabe o que é. E essa matéria do Conexão Política diz o seguinte: existe uma possibilidade preocupante de que a carga misteriosa de 5 toneladas que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, trará consigo para o Brasil possa incluir armamentos ou materiais bélicos russos, equipamentos sensíveis ou dinheiro não declarado. Para quê? Qual é o risco? Que esse dinheiro sirva para bancar as ditaduras socialistas, comunistas de esquerda que tem aqui ao redor, que se acham, né? Na verdade não existe um comunismo, mas são ditaduras, projetos comunistas aí que existem. Outra matéria importante para vocês, Folha de São Paulo. No Brasil, o chanceler russo defende a invasão da Ucrânia e a ordem mundial justa. Matéria da Folha de São Paulo. Matéria da G1. Para a Casa Branca, Brasil papagueia, né? Propaganda russa e chinesa sobre a Ucrânia. É tido como um papagaio, um imbecil, um anômalo político, um anômalo no comércio exterior, um país tão promissor que teria condição de ter um apto comércio exterior, vem falando dessas asneiras. E ainda há aqueles que acreditavam nas ações do governo Lula e agora já estão assustados com as falas inconsequentes feitas por este governo. O antagonista, Estados Unidos, condenam a postura de Lula sobre a guerra da Ucrânia. Tem mais coisa, só para você ver o quanto isso repercutiu mal. Jornal o Globo, União Europeia e Estados Unidos rebatem crítica de Lula. Casa Branca afirma que o presidente brasileiro só repete a propaganda russa. Entenderam que o Brasil tomou uma posição nessa guerra. Ministro de Putin
chega ao Brasil, se reúne com Itamaraty e aumenta a desconfiança dos Estados Unidos. Jovem Pan, tem mais, conexão política. União Europeia rebate acusações de Lula e diz que Rússia é a única responsável pela guerra. A própria União Europeia está rebatendo Lula. A própria G1 da Globo traz críticas, muitas críticas sobre a atuação de Lula. Brasil e Rússia têm visões similares sobre temas globais, diz ministro de Putin. A união é ideológica. A união é visando questões ideológicas e não econômicas. Lula se aproxima de inimigos da América, diz The Wall Street Journal. Ou seja, Lula vem se aproximando de inimigos da América. Lula está obcecado em demonstrar sua independência dos Estados Unidos, segundo a colunista Mara Anastasia O'Grady. Ou seja, do Wall Street Journal mostra que Lula está se apequenando cada vez mais. Tereza Cristina faz uma publicação aqui em relação ao G1 para a Casa Branca, ou seja, para os americanos. Brasil está só papagueando, estou errando essa palavra muitas vezes, propaganda russa e chinesa sobre a Ucrânia. Vamos lá, tem mais coisa. Presidente Lula decide ir à coroação do rei Charles, depois de estar gastando tanto dinheiro de viagens e mais viagens, resolve gastar mais dinheiro agora indo lá para a Inglaterra, sem sentido nenhum, mais uma viagem só para torrar o dinheiro do brasileiro. G1, o comentarista fala sobre a guerra da Rússia, sobre as posições de Lula, e o camarote aqui fala que Lula, sabe, causa um enorme desconforto diplomático e exterior, e aquele pessoal que acreditava que o Brasil voltou, que ia ser tudo lindo, já está desesperado. Ou seja, nós estamos retrocedendo cada dia mais. O Brasil está indo para o buraco. E quem perceber isso tarde demais não vai ter volta. É simples assim. Espero que você tenha entendido a minha preocupação, a preocupação que o Marcel Van Hatten trouxe. Sabe, o Brasil está indo ladeira abaixo. Não faz sentido. Não faz sentido a gente achar que está tudo normal no Brasil, porque não está. A gente vive um estado de exceção no Brasil. Nunca se viu tão absurdo como esse. Tanto absurdo como esse. E o Brasil, se não reagir, se o povo brasileiro não reagir, a gente não sabe onde isso vai parar. É simples assim. Então, assim, é preocupante. Nós dependemos dos nossos parlamentares que lá estão, que tenham atitude, que possam agir. O povo brasileiro tem que agir cobrando os parlamentares para que eles possam agir e não aceitar tantos desmandos como vem acontecendo. Tá certo? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo e a gente volta no próximo editorial.